Dentro da Bíblia. Hoje falaremos de Vaikra, Bamidbar e Devarim. Antes, quero convidar vocês, curta e compartilhe. Para nós, estes nomes que você deve estar perguntando o que é isso, são mais conhecidos como aqui o terceiro livro, então, da Bíblia, né? Começando Gênesis, Êxodo, que nós já tratamos no programa anterior. Você vai precisar assistir também os outros nomes, né? Que foram Bereshit e Shemot. Então, estes nomes agora, que são Levítico, Números e Deuteronômio, são, na sequência, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Por que isso? Porque para nós, no grego, nós vemos aqui Levítico, veio porque é uma referência aos levitas. Quem são os levitas? São a tribo de Levi, né? Um dos filhos de Jacó. Ok? Um dos filhos de Jacó, que nós fizemos a referência ali a Shemot, nomes, então você vai ver que eles estão lá. E por que levitas? Por causa do trabalho deles ali no tabernáculo, os sacrifícios e todas aquelas oferendas, enfim, a maneira ali como Deus orientou Moisés a orientá-los como o povo deveria cultuar a Deus naquela época, certo? Então muitos até entendem como um livro sangrento de sacrifício de animais e disso e daquilo. Não, é muito mais que isso. É um livro, se não é o mais usado, é um dos mais usados no Novo Testamento, que nós vamos tratar da Brit Hadashah, ok? É um dos mais usados. É uma referência muito linda ao amor de Deus, ao cuidado de Deus pelo povo, certo? Esse livro então trata disso. Vaikra. Vaikra, essa referência que nós podemos ver na Bíblia, olha só, qual é esse significado que a Bíblia trata para nós? E ele chamou. Quem chamou quem? Deus chamou Moisés. Então nós vemos que neste chamado, Deus, ele chamou Moisés para se aproximar. Vemos isso na tenda que foi armada ali, chamada de tenda da congregação, onde o próprio Deus falou: ali virei a ti e falarei contigo. Fazendo uma referência ao tabernáculo, no meio das asas dos querubins. E no caso, na tenda da congregação, Deus vinha até Moisés e falava com ele. O próprio Deus é o testemunho que ele falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro. Então era uma intimidade muito grande a referência que faz. Quando a gente vai para o hebraico, Vaikra, e Deus chamou Moisés. Chamou Moisés para que Moisés viesse e Deus então se revelasse a ele e ele então trouxesse ao povo aquilo que Deus havia lhe revelado. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa nós podemos ver e aprender neste livro. No outro dia eu estava ouvindo um assunto muito interessante sobre etiquetas. E a pessoa que estava ministrando, ela falou algo muito
que dá uma ilustração para isso que nós estamos falando agora. Que uma pessoa, ela não deve estender a mão primeiro para uma autoridade. Ela deve esperar a autoridade estender a mão. Se a autoridade estender a mão, então ela estende para cumprimentar. E aqui nós vemos, por comparação, um paralelo. Deus é a maior autoridade e ele estendeu a mão para Moisés. Olha só. Então ele autorizou Moisés vir a ele e ele chamou. E vamos caminhar um pouquinho mais agora para o próximo livro, que é o livro mais conhecido no grego, né? Como Números. Por quê? A referência é a contagem do povo, por isso ficou este nome Números. Porque neste livro nós vemos que Deus mandou Moisés contar o povo. Então na tradução ali dos 72 sábios, mais conhecida, já dissemos antes, como os 70, né, a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, nós vemos que este nome de Números, na realidade, no hebraico, Bamidbar, que significa no deserto. No deserto. Por quê? Porque aqui se trata do tempo em que o povo estava ali no deserto, o que eles passaram, o que aconteceu, a providência de Deus no deserto. E alguém um dia chegou e perguntou para um judeu, por que no deserto? Por que o nome deste livro? E a resposta foi a seguinte, porque no deserto é onde você consegue ouvir Deus. Na solidão, porque deserto é o quê? Solidão. Não tem outras vozes para você ouvir. No deserto, você ouve Deus. Então, se você está passando por um momento em que você se sente desta forma, parabéns. É o melhor momento para você ouvir Deus. É o melhor momento para você estar atento àquilo que Ele tem para falar com você. Então não se sinta só. Sabe por quê? Quem está com Deus está com a maioria. Vamos para o próximo livro. O próximo livro é Devarim. Devarim. Para nós está aí Deuteronômio. Por que Deuteronômio? No grego. Porque é uma referência ao capítulo 5 de Deuteronômio. Porque ali se repete os 10 mandamentos. Se você for ver o capítulo 5 de Deuteronômio, é uma referência a Êxodo 20. Então, por isso, na tradução para o grego, veio como Deuteronômio. Ok? E no hebraico é Devarim, que quer dizer palavras. E aí nós vemos o versículo que fala. Começa assim, e estas são as palavras. Então aí, Devarim. Davar no singular. Devarim, plural no hebraico. E aí nós vemos uma ligação direta. Com quem? Mais uma vez, ao nosso Senhor e Salvador. Por quê? Todos os livros da Bíblia fazem uma referência, uma menção ao nosso Senhor. E este não é diferente. Devarim fala sobre palavras. E ele veio para nos trazer as palavras de vida eterna. Ele veio para ensinar a Torá. Ele veio para, como está escrito em Mateus, nós vemos no capítulo 5, tá? No capítulo 5, ele é muito claro. O Senhor pega e fala que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas veio para dar o sentido completo. Aí você pode me dizer, ele veio para cumprir, porque está escrito cumprir. Exatamente.
E isso nos trouxe uma confusão muito grande. Por quê? Porque começou a interpretar-se assim: bom, se ele veio para cumprir, eu não preciso mais cumprir a lei. É verdade que aquilo que se aplica só aos judeus é para os judeus. Os 613 mandamentos se aplica à nação de Israel. Mas dentro desses 613 não tem lá os 10 mandamentos que se aplica a todas as nações? Por exemplo, não está escrito lá: não matarás, no caso é não cometer assassinato, não furtarás, não roubarás. Isso não diz respeito a nós também? Sim, diz respeito a nós. Então criou-se uma confusão enorme quanto a isso. De Jesus cumpriu, eu não preciso mais fazer. Ok, se ele cumpriu, eu não preciso mais fazer, então não vou fazer mais nada. Não, não é assim. A gente precisa entender. Ele veio dar o sentido completo. Então é importante nós entendermos a palavra de Gênesis a Apocalipse, ou de Bereshit até a Brit Hadashah, todos os seus livros. Precisamos entender o contexto daquilo que está sendo falado. Então aqui, Devarim, palavras, nos faz uma menção direta ao nosso Senhor, que trouxe palavras de vida eterna. Lembra de Pedro? Capítulo 6 de João, o que ele fala? Para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna e temos conhecido que tu és o Messias, no hebraico, Christus, ou Cristo no grego, o Filho do Deus vivo. Então, temos aí mais uma referência que damos uma ênfase ao nosso Senhor. Ele tem as palavras de vida eterna. Talvez estou falando com pessoas que neste momento estão colhendo decepções. Decepções amorosas, decepções no que diz respeito à profissão, no que diz respeito à parte financeira, no que diz respeito até mesmo ao ministério que a pessoa exerce ou que exercia. Decepções com pessoas que você jamais imaginava. Então, eu quero te dizer, isso não deve ser maior do que o Senhor tem para a sua vida, que são palavras de vida eterna. Porque aqui nós vamos viver uns 50, 70, 100, um pouco mais que isso, menos que isso. Mas existe algo muito mais importante, muito maior do que as decepções que nós passamos aqui, que é a vida eterna. E hoje, se o Senhor te chamar, você está preparado para a vida eterna? Então é muito importante, coloque no seu coração, viva, procura entender e aplicar na sua vida as palavras que o Senhor tem para você, palavras de vida eterna que você encontra aqui.